Psicossomática provém do grego psique, que significa alma ou mente, e soma, que significa corpo. Então, psicossomática é uma ciência que estuda e ajuda o ser humano nos seus aspectos psicológicos e corpóreos. Então, a psicossomática ela vai estudar a influência que a mente tem sobre o corpo. Bom, a psicossomática ela é importante na medicina. Um estudo feito por Freud, que é um médico neurologista e psiquiátrica, analisou em uma paciente que era paraplégica um diagnóstico de histeria. Freud, na época, utilizava um método de hipnose. Então, ele submeteu essa paciente que, além de hipnose, tinha histeria, que além de paraplegia, tinha histeria. Ele submeteu ao procedimento de hipnose. Durante esse procedimento, Freud pediu para que essa paciente levantasse e andasse. E essa paciente levantou e andou. Foi daí que provou-se que a nossa mente tinha influência sobre o nosso corpo, sobre o processo de adoecimento. Então, provou-se também que aquela paraplegia que tinha aquela paciente tinha uma origem emocional. Bom, depois para passarem isso, esses são os objetivos da psicossomática, no intuito de tentar perceber a relação que existe entre os processos psicológicos e os processos físicos, e a influência que um tem sobre o outro. Esses são os objetivos específicos que trouxemos para hoje. Peço para passar. Passa. Bom, vou falar um pouco sobre a história da psicossomática. Muito antes de Cristo, a doença ela era relacionada com processos sobrenaturais, com fatores sobrenaturais, desculpa. Tanto que existem novelas que até hoje retratam alguns personagens quando tivessem lepra, elas eram isoladas daquele povo, não só para tratar a doença, mas para tratar o seu pecado, porque antigamente a doença de lepra era vista como um castigo que Deus via, um castigo que Deus colocava no ser humano quando esse se comportasse mal. Em 450 a.C., Hipócrates, um médico conceituado, considerado o pai da medicina, foi o primeiro a falar sobre a influência da mente sobre o corpo, sobre a doença da alma. Tomás foi o primeiro a defender que quem tinha uma doença física provavelmente tivesse uma doença da alma. Foi já em 1918 que o psiquiatra e médico alemão Herold estabeleceu o termo psicossomática. Ele defendia que existia uma interligação entre a esfera psíquica e o corpo. E foi graças à introdução desse termo e estudos de Herold que a psicossomática foi ganhando mais força e aceitação entre os estudiosos. Em 1998 se destaca Franz Alexander e seus colaboradores na Escola de Chicago. As emoções tinham influência também no seu estado físico. E foi graças a Franz Alexander e seus colaboradores que as primeiras foram
descobertas as primeiras manifestações do psíquico no corpo ou no físico. Vou dar a palavra à colega Júlia. Segundo Melo Filho, em 1992, ele dividiu as fases da psicossomática em 3. Mas antes de falar das fases, eu vou definir a psicossomática segundo Melo Filho. Segundo Melo Filho, psicossomática é o processo ou é a forma diferenciada de compreender o homem, a saúde e o adoecer. Como eu dizia, ele dividiu a psicossomática em 3 fases. A fase inicial ou psicanalítica. Nesta fase, ele refere à origem consciente das enfermidades, além das teorias de regressão e sobre os benefícios secundários da doença. Na fase intermediária ou fase behaviorista, ele inclui nessa fase processos relacionados ao estresse, ao adoecer, ao estilo de vida, à compreensão, à percepção, nesse caso, e ao comportamento. E na última fase, que é a fase atual, ou fase multidisciplinar, é a psicossomática dar foco ao social e à visão da psicossomática como uma atividade fundamental de interação e de interconexão entre os vários profissionais de saúde. Falando da psicossomática como doença, primeiro dizer que psicossomática é também chamado de somatização ou transtornos somatiformes. A somatização refere-se à expressão de problemas psicológicos ou emocionais, como sintomas físicos. Em outras palavras, somatização refere-se aos sintomas físicos que aparecem sem existência de uma doença mecânica. Por exemplo, quando temos uma dor de cabeça por um esforço, quando nós estamos a estudar, não existe uma doença mecânica, mas pelo esforço que nós estamos a fazer, pelo esforço psicológico que nós estamos a fazer, nós sentimos essa dor, a dor manifesta-se no nosso corpo, mas a origem é psicológica. A psicossomática, como eu dizia, também conhecida como transtornos somatiformes, ela diz que as doenças que acometem o corpo têm origem psicológica, têm origem na mente. Então, a forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos, ou o nosso pensar influencia muito naquilo que é a funcionalidade do nosso organismo. A psicossomática, como eu dizia, trata de doenças que têm origem na mente e que influenciam no corpo. E esses sintomas físicos podem aparecer em qualquer um dos nossos órgãos. E podem se manifestar, desculpa, de uma forma geral, como diarreias, a presença de diarreias, falta de ar, manchas na pele, constipação, entre outras. Mas na psicossomática, essas doenças não têm uma base orgânica, para dizer que não existe uma doença, para que não existe uma base orgânica, assim, não existe uma base orgânica. Razão pela qual os doentes com... Peço para passar, desculpe. Razão pela qual os doentes com psicossomática estão sempre nos pronto-socorros, nas consultas médicas, porque são manifestações que partem da mente, mas então eles nunca têm uma resposta exata do que está a acontecer. E por ser uma doença que afeta a mente, que começa na mente e afeta todos os órgãos, como ilustra nessa imagem. A mente a origem do problema é a mente, mas vários órgãos podem ser afetados. Temos aqui muitos órgãos ao redor da mente. E por ser uma doença que tem origem na mente e afeta muitos órgãos, os médicos têm tido dificuldades ao diagnosticar essas doenças. Usa-se terapias de reabilitação mental e uma conversa com profissionais, de modo a fazer com que essa doença não atinja ou não chegue a um estado grave. E vou passar a palavra para
Primeiramente, dizer que as doenças psicossomáticas estão relacionadas ao controle das emoções, sentimentos e ao modo de pensar. Sendo assim, as emoções mal controladas ou mal geridas e pensamentos negativos criam ou desencadeiam desequilíbrios mentais que têm como resultado a sobrecarga das funções orgânicas e consequente atrapalho do funcionamento do corpo. Mas, na verdade, o que acontece é que as diversas questões, em especial aquelas ligadas a eventos marcantes, experiências ruins, ou mesmo traumas não superados, geram um estresse que culmina com a afecção da capacidade da coordenação cerebral decorrente por estresse gerado por essas emoções negativas. E isto impede a liberação das substâncias importantes para a própria fisiologia do nosso organismo. E, obviamente, resulta num ciclo vicioso que se manifesta por meio das dores e múltiplas doenças e que pode evoluir mais tarde, comprometendo assim aquilo que é cada vez mais a saúde do indivíduo. Não está bem clara a origem das doenças psicossomáticas, que têm como base as causas emocionais. Existem fatores que, no entanto, são considerados como uma influência no que concerne a gênese dessas doenças. Fatores este que, a seguir, descreverei. Temos a herança familiar. Como nós vimos ou estudamos que várias doenças ocasionadas pela predisposição genética, e que está claro que aqui não seria diferente. Também sabemos o quão risco eminente é os fatores genéticos para o desenvolvimento dessas doenças, até que porque são pouco acessíveis às intervenções preventivas, visto que constituem fatores de riscos não modificáveis. Ainda nos fatores, sim, temos um dos fatores também muito importante, que é o ambiente. O ambiente em que a pessoa está inserida, frequenta, presume mais ou menos a visão que a pessoa tem da vida, de forma positiva ou não. Por exemplo, se você está num seio tóxico, discussão em casa todos os dias, estresse, no nosso caso, por causa das fichas da faculdade, com a depressão e a ansiedade, e pior que se acompanha com uma má alimentação, não tem como. Todos esses fatores facilitam o desenvolvimento da somatização e originam as dores físicas. Temos o isolamento social, o medo, a tristeza por não poder ou ter coragem de conversar ou compartilhar os seus problemas internos, os seus conflitos. Isto sim também propicia para o desenvolvimento das doenças psicossomáticas. Temos ainda o menor controle das emoções, as dificuldades passar. Sim, as mudanças significativas que passamos em nossas vidas podem influenciar e desencadear situações de descontrole emocional que desencadeiam essas doenças. Estas incluem os problemas profissionais, que com certeza todo o lado profissional de todos nós afeta aquilo que é a nossa psicologia, seja por uma carga horária elevada de trabalho ou pela falta do mesmo. Por exemplo, desemprego. Você perde o emprego e agora, imagine só, se você tem família para alimentar, as dificuldades financeiras que obviamente estarão presentes, tudo isso cria um estresse que pode ocasionar descontrole da emoção e desenvolvimento destas doenças. Temos outro exemplo como, se por acaso, ou não, se você era um aluno excelente, ou
com, com, com resultados excelentes e porventura abaixo dos teus resultados ou tuas notas, e como você não estava habituado ou acostumado a ser com essas situações, com essa mudança, tu tens que agora procurar maneiras de dar volta a isto, porque senão ocorrem problemas de desequilíbrio mental e que culmina com o aparecimento dessas doenças. Temos aqui traumas e eventos marcantes. Traumas e eventos marcantes como problemas familiares, a perda de entes queridos. Nós sabemos que não é fácil conviver com uma perda, lidar com a ausência de alguém próximo a nós, por exemplo, nossos pais, nossos familiares em geral, e é muito, muito desafiante. Temos também como traumas na infância, como o abuso sexual, que também podem nos deixar ansiosos e muito desmotivados com a vida. A violência psicológica, como o abuso e conflitos, as traições por detrás dos relacionamentos amorosos ou não, isto também, assim como o bullying na escola, isso também tem que ser considerado como uma grande influência para o desenvolvimento dessas doenças. E sem esquecer os fatores sociais, as pressões no trabalho, E, por exemplo, se por acaso ou porventura, vá lá, você comete um crime e perde a liberdade, vai à prisão, uma nova realidade, uma mudança de vida extremamente desafiante, porque já tens que agora lidar com os processos judiciais, as situações dentro da prisão. Então, isto tudo contribui para o desenvolvimento das doenças psicossomáticas. Só aqui, dando a palavra a uma das minhas colegas, que vai prosseguir com a apresentação. Que cerca de 5% da população mundial sofre de algum tipo de doença psicossomática, que as mulheres sofrem mais do que os homens com isso. As taxas de doenças psicossomáticas são mais altas em pacientes com distúrbios como, por exemplo, fibromialgia, síndrome do intestino irritável e síndrome de fadiga crônica. Agora irei passar a falar de doenças psicossomáticas que mais afetam a população. Algumas manifestações físicas resultantes dos transtornos psicossomáticos que são mais evidentes na população. Temos as gripes e constipações constantes. Bom, digo que é normal na vida nós termos gripes e constipações, pois nós estamos expostos a condições em que atuam germes e patógenos que estão presentes no ar, em que fazem com que nós possamos ter essa gripe e a constipação. Mas, quando esses episódios são repetitivos, nós temos que, e são repetitivos, ou frequentes, nós temos que tomar uma ligeira atenção. Pode ser uma indicação de que algo em nosso organismo não esteja bom. Passando a falar da herpes. Dizer que a herpes é transmitida através do contato com um indivíduo afetado. E dizer que este vírus permanece em latência. E sendo que ele atua quando há redução do sistema imunológico. Dizer que um dos fatores favoráveis para que haja ação desse herpes vírus é a queda do sistema imunológico por decorrência de questões emocionais. Passando a falar das enxaquecas, dizer que a maioria das enxaquecas é provocada por transtornos emocionais. Dizer que a maioria dos pacientes que apresentam enxaquecas, eles têm se queixado de dores incontroláveis,
E essas dores incontroláveis, elas não passam com nenhuma medicação. E essas dores têm durado dias e noites. Essas dores têm durado dias e noites. Dizer que elas provocam dores intensas, têm provocado dores intensas e localizadas numa parte da cabeça. Elas podem estar acompanhadas de vômitos, de falta de concentração e também estresse. Dizer que doentes que sofrem de enxaqueca, eles ficam muito abalados, pois eles sentem-se incapazes de cumprir suas responsabilidades sociais, mesmo profissionais. Passando a falar de alergias diversas, dizer que, para além da intolerância a alimentos, medicamentos, odores, entre outros, o indivíduo desenvolve alergia nervosa. Essa alergia nervosa, que pode ser causada pelo estresse e nervosismo. Em dizer que essa alergia nervosa é desencadeada por herança familiar, sentimentos negativos e estresse incontrolável. Dizer que essa alergia nervosa, ela causa coceira e erupções cutâneas. Passando para a diarreia. Dizer que a diarreia, ela é comum em muitos indivíduos que estejam passando de situações fortes, de angústia, de medo e de estresse. Mas, quando essa diarreia perdura, né, sem nenhuma explicação física, ou também que não esteja relacionada a nenhuma doença, aí sim que a hipótese clínica será, para este quadro, será um transtorno somatoformes. Irei passar a palavra para a minha... A somatização, ela aparece quando aparecem sintomas físicos, mas sem nenhuma alteração orgânica ou presença de alguma doença, onde o médico vai suspeitar que a causa desses sintomas seja causada por algum desequilíbrio emocional. Enquanto que nas doenças psicossomáticas, os sintomas aparecem com alguma alteração no organismo desse indivíduo, onde aos exames médicos é possível observar se detecta a doença, mas não se detecta a origem dessa mesma doença. Tanto a somatização quanto doenças psicossomáticas são causadas por desequilíbrios emocionais. Os sintomas vão se dividir em sintomas físicos e psicológicos. Os sintomas físicos são o estresse. Os sintomas psicológicos são o estresse, ansiedade, dificuldade para dormir, sensação de cansaço ou pouca energia, impaciência e pouca concentração. Os sintomas psicológicos, eles funcionam como um ciclo vicioso, onde o aparecimento de um determinado sintoma vai determinar o aparecimento de múltiplos sintomas. Por exemplo, o estresse ou a ansiedade. O aparecimento de um desses sintomas vai ser determinante para o aparecimento de dificuldades para dormir, a sensação de cansaço devido à falta de sono que esse indivíduo tem, e devido ao cansaço e à falta de sono, a pessoa vai ter dificuldades para se concentrar nas suas atividades diárias. Peço para passar. Nos sintomas físicos, eles se caracterizam por aumento da frequência cardíaca, a insônia, queda de cabelo, dores das articulações, costas e braços, e apresenta uma imunidade baixa. Normalmente,
o que leva os pacientes a irem à unidade sanitária não são os sintomas psicológicos, mas sim os sintomas físicos. Isso é que faz com que a pessoa apareça já com a doença psicossomática. Por quê? Nos sintomas físicos, a pessoa apresenta alterações ou sintomas que qualquer pessoa no seu dia a dia apresenta. Uma dor de cabeça, insônia, e nunca se correlaciona esses sintomas a uma doença. Já quando aparecem desmaios, queda de cabelo, dores nas articulações, são esses os fatores que levam os pacientes à unidade sanitária. Peço para passar. Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico das doenças psicossomáticas não é preciso devido a múltiplos sintomas que o paciente apresenta. Vou dar um exemplo. Eu conheço alguém que está a passar por uma situação idêntica. Inicialmente, ela tinha falta de sono e sintomas comuns de alterações psicológicas. E não foi à unidade sanitária. Só chegou à unidade sanitária quando começou a ter falta de ar e desmaios consecutivos. Podia desmaiar 2 a 3 vezes por dia. E foi esse motivo que levou a pessoa à unidade sanitária. Então, chegado lá, receitaram medicamentos para o estresse, somente. Tanto que a pessoa, até data hoje, apresenta todos esses sintomas. Dores, aumento da frequência cardíaca, mas diminuíram os desmaios. Para dizer que o diagnóstico é determinado com a aparição de sintomas físicos no paciente. Obrigada. Psicossomática. O transtorno somatoforme, que é o mesmo que o transtorno da somatização, ele prejudica o bem-estar do indivíduo em diferentes aspectos. Contudo, por mais que o indivíduo saiba que aquele problema tem origem emocional, ele sente-se incapaz ou simplesmente não crê que seja possível reverter aquele caso. Por conseguinte, o quadro tende a piorar, piora, e esse desequilíbrio mental pode acabar por levar a um suicídio. Fora a esse agravante que é o suicídio, existem também outras complicações não menos leves da psicossomática. Por exemplo, o indivíduo pode ficar muito frustrado por não conseguir resolver os seus problemas internos, por não estar a encontrar uma solução para os problemas, para os sintomas orgânicos, e ele vai refugiar-se no álcool ou nas drogas ilícitas, e a longo prazo vai acabar desenvolvendo alcoolismo ou dependência. Uma outra complicação é a perda do emprego ou troca constante de emprego. Os doentes de psicossomática têm também uma saúde instável, uma saúde muito ruim, justamente porque há um desequilíbrio entre a mente e o corpo. Isso faz com que ele procure constantemente por ajuda médica, consultas para melhorar os sintomas orgânicos, mas também para melhorar os problemas mentais. Com isso, ele gasta muito dinheiro, então pode ficar endividado ou não. É justamente por isso que a acentuação de dívidas é também considerada uma complicação dos problemas de somatização. A dificuldade de manter os relacionamentos afetivos no ambiente de trabalho ou com familiares e amigos é também considerada uma consequência, uma complicação dos transtornos de somatização, porque estes indivíduos tendem a retirar da sua vida todas as coisas, todos aqueles aspectos externos que não estejam relacionados ao seu sofrimento. O indivíduo com um problema de somatização acaba por focar-se somente naquele problema que está a enfrentar e desliga-se completamente do mundo, desliga-se
de todas as coisas, de todas as pessoas, por isso que é difícil que ele mantenha um contato afetivo com os amigos, com a família ou com os companheiros de trabalho. Uma outra complicação, que é a última que nós trazemos aqui, é a dificuldade de lidar com as adversidades da vida ou com os imprevistos desagradáveis que nós podemos enfrentar diariamente. E isto acontece porque ocorre um desequilíbrio entre os três artifícios que o ser humano possui para conseguir gerir os problemas diários, que são estes a mente, o corpo e o controle sobre o nosso comportamento. Então, quando ocorre algo no ambiente externo, quando há um problema, quando há uma situação que ultrapasse a capacidade da nossa mente, conjugado com o controle do nosso comportamento, quem vai reagir ou que vai reagir é o nosso corpo. É o nosso corpo quem vai ditar, é o nosso corpo quem vai gritar por um pedido de socorro, que vai nos dizer que há um problema que está a nos afetar, que está a afetar a nossa saúde mental. Para que nós possamos nos prevenir desses problemas de psicossomática, esses problemas de somatização, é necessário um esforço contínuo, porque precisamos lidar com os nossos problemas internos, precisamos lidar com nós mesmos e sabemos todos que é um pouco difícil ter de gerir esse tipo de problemas, é muito difícil compreender que nós temos esses problemas, é difícil também compreender que nós precisamos de ajuda. É estar psicologicamente bem conosco, com os outros também. Trazemos aqui 3 aspectos que ajudam-nos a manter o bem-estar interno, manter o bem-estar mental, que são manter o equilíbrio emocional, expressar os pensamentos e sentimentos e a prática de exercícios físicos. É muito difícil manter o equilíbrio emocional porque diariamente cada um enfrenta os seus problemas, diariamente cada um tem as suas adversidades, mas há alguns passos básicos que o indivíduo pode seguir que ajudam bastante a manter-se equilibrado emocionalmente. Por exemplo, evitar agir por impulso quando surge um problema. É importante que nós paremos para analisar o problema primeiro e não correr logo para tentar resolver ou ficar muito preocupado com aquilo. É muito importante que nós fiquemos calmos primeiro e depois é que vamos tentar arranjar soluções para aquela situação. Não devemos também nos concentrar somente naquele problema. Uma das coisas que faz com que surjam os problemas de somatização é que o indivíduo foca somente naquele problema, só fica a remoer a situação e não tenta buscar soluções para aquilo. Então, é importante que nós tentemos buscar uma solução para aquilo que está a acontecer, ou se for um problema constante, um problema frequente, devemos ser flexíveis a ponto de conseguir tentar várias formas de resolver aquilo. O principal foco é que nós não acumulemos o problema, não fiquemos com aquele problema só conosco, é tentar resolver, tentar arranjar formas de sair daquele problema, porque senão será prejudicial à nossa saúde mental. Um outro aspecto que ajuda bastante a manter o equilíbrio emocional é respeitar os nossos limites. Todos nós temos limites, cada um tem o seu limite, então é importante que nós saibamos qual é o nosso limite, para que quando nós estejamos em situações desagradáveis, nós saibamos que aquela situação pode nos prejudicar, aquela situação pode ser prejudicial à nossa saúde mental, então assim vamos conseguir arranjar formas de contornar aquilo. O outro aspecto que ajuda a manter o bem-estar mental é expressar os sentimentos e expressar os pensamentos. Sempre que nós estivermos a enfrentar algum problema, sempre que acontecer alguma coisa que esteja a nos desagradar, aconselha-se que falemos
que expressemos aquilo que pensamos, que expressemos aquilo que sentimos, porque quando nós deixamos as situações desagradáveis passar, na verdade, nós não estamos a deixar passar, estamos a acumular os problemas para nós, estamos a acumular essas situações desagradáveis para nós e, a longo prazo, vamos ter consequências graves, que são as doenças ou os sintomas que os meus colegas já mencionaram. Então, é importante que nós nos expressemos, porque acumular problemas, acumular tristezas, acumular angústias traz muitas reações físicas indesejáveis e também prejudica ainda mais o nosso estado de saúde mental. Por fim, para melhorar o nosso bem-estar mental, é necessário que pratiquemos exercícios físicos. A prática de exercícios físicos ajuda muito a reduzir a pressão diária que nós passamos, reduzir o estresse diário e, de certa forma, aliviar a nossa mente, evitando que nós fiquemos saturados, evitando que nós fiquemos bastante preocupados e assim vamos preservar a nossa saúde mental. Obrigada.